Oi pessoal, aqui é a Misaki e essa semana a gente vai fazer uma tag que, deixe já dar os créditos aqui, é do canal do Sr. Geek Freak. Vou deixar aí o link do vídeo dele, é uma tag original dele, que é a tag do primeiro livro, então a gente vai falar bastante aqui de primeiras vezes. E foi até um dos motivos de eu ficar muito interessada em fazer a tag, né? Fiquei super nostálgica lembrando das minhas primeiras vezes me questionando aqui, nossa, mas qual foi o primeiro disso daqui ou daquilo outro? Então vamos ver aqui, ó, primeira pergunta pra vocês, né? O primeiro livro que te introduziu ao hábito da leitura. Essa aqui eu fiquei super pensativa, né? Porque, gente, eu leio desde que eu era criança, né? Então, nossa, que me introduziu ao hábito da leitura. Então, na minha ideia, eu pensei, eu vou escolher aquele livro que foi o primeiro que me introduziu a uma leitura, assim, mais como ela é hoje em dia, né? Um livro de ficção sem figuras. Porque a maioria dos livros que você lê quando você é jovem, né? Ali, criança, etc., tem muitas figuras, né? Você se pauta muito pelas ilustrações do livro. Então, pra mim, essa transição aí entre um livro que tem muitas figuras para um livro de ficção maior, né? Tem muitas figuras, foi algo muito importante. E eu lembro do primeiro livro que eu li que não tinha, acho que deveria ter o quê? Uma ou duas figuras no livro, na capa e mais alguma. E eu lembro de eu ter lido esse livro e relido esse livro e relido de novo. E ter ficado muito impressionada com, nossa, que legal, eu consigo ler uma história e consigo imaginar coisas, né, a partir dessa história. Foi A Mina de Ouro, que é um livro da coleção do Cachorrinho Samba, da Maria José Dupré. Não sei se vocês já ouviram falar, eu acho que é bem famosinha até, né, essa coleção aí do Cachorrinho Samba. Mas esse livro, A Mina de Ouro, em especial, é muito legal porque ele conta a história de uma turma, né, que eles se perdem e ficam presos numa caverna. E aquilo pra mim foi um negócio assim genial, sabe? Sensacional eu ver eles ali vivendo aquela aventura, eles lá presos, aí o que vamos fazer e tudo mais, né? Foi um negócio que me prendeu, assim, a atenção de uma forma que vocês não têm noção. E aí a gente vai, então, pra segunda pergunta, que é o primeiro livro que te apresentou a um gênero novo. E nesse, eu acho que eu vou citar, seguindo aí a lógica do primeiro livro que me introduziu ao hábito da leitura, o que me introduziu a um hábito novo, já que daí eu já tinha começado a ler livros maiores e sem figuras, eu acho que foi Agatha Christie. E, em especial, o primeiro livro que eu li dela, que foi o Caio Pano. Caio Pano, pra quem não sabe, é o último livro do detetive Poirot. Eu lia como Poirot, gente, então pra mim ele vai ser sempre Poirot. Eu sei que o nome dele não é pronunciado assim, mas era o jeito que eu lia ali quando eu tinha os meus anos teens, né? E, enfim, eu lembro de ter pego esse livro e lido e achado assim genial, sabe? Como assim esse gênero que você fica tentando descobrir quem é o assassino e não sei o que. Eu achei aquilo sensacional, tanto que depois de ter lido esse e ter pensado, nossa, mas ele morre aqui? Não quero saber tudo sobre ele. Eu comecei a ler todos os outros que tinham o personagem e até outros também que não tinham ele, né? Como o caso dos 10 Negrinhos, que é um dos meus preferidos dela. Então eu li, assim, vários desses que hoje em dia todo mundo fala que são os mais famosos lá, o do Expresso do Oriente, Morte na Mesopotâmia, Crimes ABC, tem gente, eu li muitos. Se você me perguntar detalhes de cada um, eu não vou lembrar nada. Principalmente porque a graça desses livros são os detalhes, né? Mas eu não lembro nada, assim, das histórias. Esse do Caio Pano, por exemplo, eu só lembro que o Poirot, ele morre, né? O último caso ele tá velhinho e é o último caso que ele resolve, ajuda a resolver ali, né? Mas esses livros me marcaram muito, porque, assim, me introduziram a esse gênero aí do romance policial. Depois disso, eu sempre tive esse gosto, sabe? Toda vez que eu vejo que é um romance policial, eu já fico, assim, toda felizinha, porque eu sei que eu vou curtir. É um gênero que eu realmente descobri que eu curto bastante. Próxima pergunta é o seu primeiro livro favorito. E como primeiro livro favorito, eu tenho ele aqui pra mostrar pra vocês. Acho que já até falei em alguma outra tag, que é o Feliz Ano Velho. Eu tenho esse livro aqui que ele é até autografado, já falei pra vocês, né? Uma edição comemorativa de 15 anos do lançamento. Esse livro eu li aí durante os meus anos teens também, né? Antes de eu entrar na faculdade. Então foi um livro, assim,
muito significativo pra mim, porque muitas coisas que estavam lá eu estava vivendo ou iria viver nos próximos anos ali. E então significou muito, sabe? Teve muitas primeiras vezes envolvidas ali com aquele livro. Muita coisa do que eu li na história, descrições de coisas, né? Exemplo, descrições de cenas de sexo. Foi, acho que, o primeiro livro que eu li aquilo tão assim, nu e cru ali, né? E eu lembro de ter tido um impacto, né? Pensado assim, nossa, mas ele narrou isso assim de uma forma tão, sei lá, tão natural. E foi um primeiro contato, sabe? E eu achei assim genial, eu curti muito, tanto que eu fiquei relendo o livro, eu pegava um da biblioteca e aí eu ficava relendo e ficava renovando ele pra sempre, porque eu queria ficar com o livro pra mim pra sempre. Eu tinha essa mania, né? E aí depois acabei ganhando ele de uma amiga e conseguindo o autógrafo depois do Marcelo Rubens Paiva, que assim, é um dos grandes feitos da minha vida, né? Ter conhecido ele, eu acho sensacional isso. E aí a próxima pergunta é: o primeiro livro que te fez chorar? E o primeiro livro que me fez chorar foi o Diário de Anne Frank. Eu li ele quando eu tinha 13 anos, exatamente a idade ali da Anne Frank, né? 13 ou 14 que ela tem, enfim. 13 ou 14 ali a idade dela. Eu li com a mesma idade porque eu lembro dela falando da idade e tudo mais no livro, e eu ficando chocada com aquilo, pensando, meu Deus, ela tinha a minha idade, ela estava vivendo aquilo, poderia ter sido eu ali vivendo aquilo, né, porque era uma história real. Enfim, aquele livro ele me marcou muito e eu chorei, eu lembro de ter chorado quando eu terminei, justamente por isso, por pensar que era uma história verdadeira, tudo aquilo tinha acontecido de verdade e a menina, ela tinha a minha idade, então aquilo significou muito pra mim, né, saber que ela tinha a minha idade e tudo aquilo de ruim tinha acontecido na vida dela, na história. E é isso, gente, foi o primeiro livro que me tocou. O primeiro livro que você detestou é a número 5. Então, o primeiro livro que eu detestei, eu fiquei aqui pensando em duas nuances aí pra pergunta. Por quê, né? Pode ser o primeiro livro que eu detestei obrigada a ler. Que na escola a gente era obrigada a ler muitos livros e muitos deles eu detestei, porque eu não estava preparada pra ler. Ou então, que eu li por livre e espontânea vontade, né? E me decepcionei, achei que era uma coisa ou não. O que eu li obrigada e odiei, só que hoje em dia eu já digo que eu acho genial, assim, eu acho maravilhoso, genial, fantástico. Só que quando eu li, eu queria tacar o livro na parede, só não o fiz porque ele era da biblioteca. Foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu lembro de ter ficado revoltada com o final daquele livro. Eu pensava, meu Deus, por que essa autora fez isso com a Macabea? Eu não me conformava, sabe? E hoje em dia, quando eu lembro, eu dou risada, porque eu já tenho um pensamento tão diferente, né, dos meus 20 ali, ou quase 20, acho que eu devo ter lido com 18, 19, e é até engraçado, porque hoje em dia eu penso no final e penso, que genial esse final, sabe, nossa, que obra-prima, e naquela época eu li e pensava, gente, eu quero matar essa autora, por que ela escreveu isso? Que horror! Era a época ainda que eu só me apegava a finais felizes e tudo mais, né? Vocês sabem que eu curto final feliz, mas hoje em dia eu já sou mais, assim, maleável quanto a isso. Enfim, acho que foi o primeiro livro que eu odiei. Agora, o primeiro livro que eu odiei e a leitura foi por livre e espontânea vontade, ele é mais recente, que foi o último livro da série do Divergente, é o Convergente. Gente, eu odiei esse livro de um tanto que eu também queria atacar ele na parede quando eu terminei. Só não o fiz por quê? Porque eu li no Kindle, né? E eu não ia fazer isso com o meu Kindle. Mas eu fiquei tão revoltada que eu escrevi um post, assim, muito falando mal, metendo pau, né? Era na época que eu só escrevia no blog, né? Sobre os livros que eu lia. Então, se vocês quiserem, aí tem curiosidade de me ver metendo pau, procurem no meu blog ali sobre a série Divergente, que vocês vão ver ali a minha raiva sendo descontada no post. E é isso, então. Agora, a número 6, gente, é o primeiro calhamaço que você leu. Esse eu fiquei muito pensando, não conseguia lembrar. E assim, dos que eu tenho aqui em casa, eu já li, e aí eu consegui, assim, lembrar, acho que é o primeiro dos que eu consigo lembrar, que é bem grande, ele tem mais de 500 páginas, esse aqui, ó, é O Mundo de Sofia. Eu tenho ele desde 2003, eu ganhei de uma prima de presente. E eu lembro de ter lido ele, quando eu fui ler, eu pensei, nossa, que livro gigante, será que eu vou conseguir ler? E lembro ali das cartinhas dela lendo e tudo mais, mas não,
Sério, gente, eu já esqueci, assim, 98% da história eu não lembro. Juro, não lembro de detalhes nenhum. Eu lembro de ter gostado, de ter achado legal e tal, e pensado, nossa, olha só, consegui ler e tal, mas eu não lembro de detalhe algum do livro. A número 7 é o primeiro livro fora da sua zona de conforto. E essa aqui eu coloquei um livro recente até, que eu li esse ano, que foi o Precisamos Falar Sobre o Kevin. Por que, gente, eu coloquei esse aqui? Porque ele tem uma vibe dark, assim, sabe, de reflexão de o que deu errado, porque é a mãe, né, falando ali daquele filho e tudo mais, e como que ele foi chegar ali naquilo, como ele foi chegar a ser um assassino. Então é o livro inteiro, assim, muito dark, muito bad vibes, assim, você lê. Então você lê aquele livro, você fica meio mal, você fica tocada ali com a história, né? Então é um tipo de livro que foi, assim, total fora da minha zona de conforto. E, by the way, agradecendo a Amazon por ter feito promoção do livro, né? E o nosso clube por ter se desafiado aí a ler esse livro. E, gente, sério, valeu a pena. Eu recomendo pra vocês essa leitura, se vocês querem algo pra fugir da zona de conforto de vocês. Precisamos Falar Sobre o Kevin. Que livro, sabe? Esse daí se tornou um daqueles livros, assim, divisores de água da vida. Eu coloco Precisamos Falar Sobre o Kevin. Livro foda, eu diria. Livro foda. E aí a gente tem a pergunta número 8, que é a primeira série que você leu sem ser Harry Potter. Muito importante esse detalhe. E, gente, considerando aqui uma série em que a história está sendo desenvolvida em vários volumes, eu acho que a primeira série que eu li, que eu me lembro, assim, foi Crepúsculo. Sério, eu fiquei muito pensando aqui em séries, assim, com a história continuação, que eu me lembro, a primeira que eu peguei pra ler, né, fora Harry Potter, foi Crepúsculo. Então eu vou deixar como Crepúsculo aqui, gente. Depois dela eu lembro de ter voltado pra casa depois do intercâmbio, que eu comecei a ler quando eu fiz intercâmbio, em 2007, Crepúsculo. Mas, depois de ter voltado do intercâmbio, eu li As Brumas de Avalon, que também é uma série que eu tô relendo agora. Li várias outras séries, mas, assim, a primeira que eu, assim, tenho memória é Crepúsculo, gente. Então, vai ficar essa aí. A pergunta número 9 é: o primeiro livro que você pensou que jamais gostaria, por ser de um gênero que você não tem costume de ler, mas você amou. Então aqui nessa pergunta, eu ia responder isso na pergunta do fora da zona de conforto, mas eu guardei pra essa aqui porque eu acho que se encaixa mais. Que é o livro, eu já mencionei também em outras tags, algum vídeo que tem aqui no canal, Alegria e Triunfo. Esse livro, ele foi o primeiro livro que eu li, assim, de um gênero que eles consideram mais como autoajuda, que era um gênero pra mim desprezível. Eu queria morrer se eu via a pessoa falando que ela tava lendo um livro que eu considerava ser desse gênero de autoajuda, né? Pra mim era, assim, um absurdo a pessoa gastar tempo da vida dela pra ler um negócio desse. E hoje em dia eu já penso completamente diferente, né? Eu ainda continuo não curtindo alguns livros aí que eles enquadram desse gênero, principalmente aqueles que tem, né, o faça isso ou faça aquilo. Eu não curto, eu acho que fórmulas prontas não existem, assim, cada um tem a sua própria. Tanto que, gente, eu tenho problema com livros assim, tipo O Milagre da Manhã. Eu já li, eu achei até interessante, mas eu não acho que é um livro que funciona pra todo mundo. Então eu tenho problemas, eu não fiz vídeo e post dele até hoje, porque eu não me decidi o que falar a respeito, porque eu acho que, assim, pra muita gente funciona, mas pra mim, por exemplo, eu acho que não funciona, pelo simples motivo de que eu acho que eu não rendo tanto pra atividades intelectuais na manhã, como eu rendo à noite, por exemplo. Mas enfim, né, fugindo aí da pergunta, né, total, mas agora tentando voltar. Alegria e Triunfo. Por que eu coloquei esse livro aí como o primeiro? Ele foi o primeiro livro que alguém me deu, que foi a minha psicóloga maravilhosa, Ana Cláudia, né? E ela falou assim, olha, lê esse livro aqui não é como esses outros que você tem preconceito, ele é diferente. Se você não gostar dele, você não precisa ler mais nenhum na sua vida. Beleza, peguei esse livro com todo o meu preconceito, comecei a ler, e não é que eu achei legal? Gente, eu achei, assim, sensacional. Ele fazia, assim, muitos paralelos com coisas da Bíblia. Ele interpretava passagens que eu já tinha lido, porque, pasmem, tenho uma formação muito católica, então eu conheço muitas passagens, etc., da Bíblia. E esse livro, ele pegava muitas das coisas que eu conhecia, que eu já tinha estudado, né, em catecismo, em crisma, etc., e ele interpretava de uma outra forma. E aquilo pra mim foi um negócio assim que eu falei, olha só,
Então tem livros que podem fazer uma leitura diferente disso, porque até então eu não tinha essa visão, né, de que, olha só, outras pessoas podem interpretar. Óbvio que eu sabia que tinham outras religiões, etc, que interpretavam, mas eu nunca tinha visto pessoas fora aí, né, do que se enquadra como religiões, interpretando isso de outras maneiras. Então aquele livro, pra mim, foi um livro muito marcante, sabe? Eu curti bastante. E aí a gente vai chegar então na última pergunta, que é uma pergunta que me deu o que pensar, gente. É o seu primeiro guilty pleasure. Então eu fiquei assim muito. Eu fiquei muito pensando qual foi o meu primeiro guilty pleasure. Porque muitos dos livros de romance que eu curto ler podem ser, né? E na verdade são considerados guilty pleasures pela maioria das pessoas. Então vou falar esse aqui porque acho que foi o primeiro, assim. Eu acho que é um que as pessoas sempre metem o pau aí ou tiram um sarro, que é esse do Crepúsculo, ó. Não mostrei pra vocês ali no negócio da série, mas eu tenho a série toda aqui, ó. Essa série em inglês, ó. Em inglês capa dura, blá blá blá. Comprei todos. Li eles em 2007, quando eu tava lá no meu intercâmbio. Quando eu tava voltando pra casa em 2018, no meio do ano, o último livro, que era o livro 4, ele ia ser lançado em agosto. Lembro disso até hoje, que eu fiquei desesperada, que eu precisava ler esse livro. Ia ser lançado em agosto. E uma amiga minha me trouxe depois, né, a cópia do último. Mas assim, foi aquele livro que eu amei, delirei. E aí muita gente hoje em dia, né, fala mal do livro, ou fala que é um livro ruim, etc. E assim, eu curto bastante, sabe? Eu gostei bastante de Crepúsculo. Foi uma série, assim, que me marcou. Tanto pela época ali, né? Eu tá sozinha no intercâmbio e tudo mais. Então foi aquele livro que me fez companhia, fez eu passar horas agradáveis e uma leitura agradável. Então é aquele livro que poderia ser considerado como um guilty pleasure por vocês. Eu não considero um guilty pleasure. Poderia ser 50 Shades of Grey? Poderia, mas assim, não é um livro que eu gostei tanto. Tipo, eu gosto muito até hoje do Crepúsculo. Então, 50 Shades of Grey foi um livro legal, li ele, mas assim, X, entendeu? Não é aquele livro que eu penso, nossa, amei esse livro, e aí tem muita gente que fala, ah, é uma bosta esse livro. Agora, eu acho que Crepúsculo se enquadra mais nisso, né? Tem muita gente que mete o pau e aí eu curto bastante a história. Acho que o último livro foi desnecessário? Acho que o último livro foi desnecessário. Poderia ter ficado uma trilogia? Poderia ter ficado, mas enfim, né? Nem tudo são flores, minha gente. E é isso então, ó. Por hoje é só. O negócio ficou enorme como sempre, porque eu fico me empolgando e falando bastante. Mas é isso, então a gente tenta fazer menos aí das tags, se possível. Gente, eu queria fazer um último pedido aqui antes de terminar o vídeo, que é, se você ficou aqui até agora, é porque você curte os vídeos, não é? Você curte meu jeito, você curte o que a gente fica discutindo aqui. Então, se loga aí no seu YouTube e deixa uma inscrição aqui no canal. A gente tá começando aí praticamente uma contagem regressiva pra chegar nos 1000, né? Porque a gente já tá perto dos 700 inscritos, então deixe a sua inscrição aí pra ajudar o canal. Agradeço muito e é isso então, vamos crescendo juntos. Semana que vem tem mais livro, um beijão